Salve minha gente, sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos continuar a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 14. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro: "Vamos até a guarnição dos filisteus que está do outro lado." Mas Jonatas nada comunicou a seu pai. Saul estava na fronteira de Gaba, sentado debaixo da romanceira que fica perto da eira, e com ele estava uma tropa de aproximadamente 600 homens. Quem levava o efode era Aías, filho de Aquitobe, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote de Javé em Silo. Ninguém percebeu que Jonatas havia partido. No desfiladeiro que Jonatas procurava atravessar para chegar até a guarnição filisteia, havia 2 morros. Um se chamava Boses e outro Sene. O primeiro morro fica ao norte e o outro ao sul. O primeiro olha para Maquimas, o segundo para Gaba. Jonatas disse ao seu escudeiro: "Vamos até o lugar onde estão esses incircuncisos. Quem sabe Javé faça alguma coisa por nós, pois nada impede que Javé nos dê a vitória. Não importa se somos muitos ou poucos." O escudeiro respondeu: "Faça o que você quiser, estou à sua disposição." Jonatas disse: "Veja, vamos na direção deles e deixaremos que nos vejam. Se nos disserem, não se movam até que cheguemos perto, então ficaremos parados e não avançaremos até eles. Mas se nos disserem, subam até aqui, então subiremos, porque Javé os está entregando em nossas mãos. Esse será o sinal." Os 2 deixaram que a guarnição filisteia os visse e os filisteus comentaram: "Vejam, alguns hebreus saíram das cavernas, onde estavam escondidos." Os da guarnição disseram a Jonatas e a seu escudeiro: "Subam até aqui, temos uma coisa para lhes contar." Então Jonatas disse ao escudeiro: "Fique atrás de mim, porque Javé os entregou nas nossas mãos," ou nas mãos de Israel. Jonatas subiu rastejando e seu escudeiro os seguiu. Jonatas os feria e o escudeiro acabava de matá-los. Foi a primeira matança que Jonatas e seu escudeiro realizaram, cerca de 20 homens em pequeno espaço de terreno. O terror se espalhou no acampamento, na região e em toda a tropa filisteia. A guarnição e os comandos de ataque ficaram com medo. A terra tremeu e houve grande pânico. As sentinelas de Saul, que estavam em Gaba de Benjamim, perceberam que o exército fugia em debandada. Então Saul ordenou à sua tropa: "Passem revista à tropa e vejam quem está ausente." Passaram revista na tropa e estavam faltando Jonatas e seu escudeiro. Saul ordenou a Aías: "Pegue o efode," porque nessa época era Aías quem levava o efode em Israel. Enquanto Saul falava com o sacerdote, crescia cada vez mais a confusão no acampamento dos filisteus. Então Saul disse ao sacerdote: "Retire sua mão." Saul e toda a tropa que estava com ele se reuniram e foram para o campo de batalha. Os filisteus desembainhavam a espada uns contra os outros, e a confusão era muito grande. Então os hebreus, que estavam a serviço dos filisteus e tinham subido com eles para o acampamento, desertaram e aderiram a Israel, ficando ao lado de Saul e Jonatas. E todos os israelitas que se haviam escondido na região montanhosa de Efraim, ouvindo a notícia de que os filisteus estavam fugindo, também começaram a persegui-los e combatê-los. Nesse dia, Javé deu a vitória a Israel. O combate se estendeu até além de Bet-Aven. O povo de Israel já estava exausto nesse dia, e Saul pronunciou esta maldição: "Maldito seja quem comer alguma coisa antes da tarde, antes que eu me vingue dos meus inimigos." E ninguém comeu nada. Ora, no campo havia um favo de mel. A tropa chegava perto do favo, via o mel escorrendo, mas ninguém o tocava nem o levava à boca, porque tinha medo do juramento que Saul havia feito. Jonatas, porém, não sabia do juramento com que seu pai tinha comprometido a tropa. Levantou a vara que tinha consigo, espetou-a no favo e o levou à boca. Imediatamente sua vista melhorou. Mas alguém do grupo viu o que ele tinha feito e disse:
Seu pai obrigou o povo com juramento, amaldiçoando quem comesse qualquer coisa hoje. Jonatas exclamou: Meu pai quer arruinar o país. Vejam como meus olhos estão mais claros por ter provado um pouco desse mel. Se a tropa tivesse comido hoje um dos despojos que tomou dos inimigos, a derrota dos filisteus teria sido muito maior. Nesse dia, os filisteus foram perseguidos desde Macmas até Aialon, mas a tropa estava exausta. Então a tropa se atirou sobre os despojos, pegou ovelhas, vacas e bezerros e os degolou ali mesmo no chão, e os comeram com sangue. Foram então avisar Saul: A tropa está cometendo um pecado contra Javé, porque está comendo carne com sangue. Saul respondeu: Vocês foram infiéis. Rolem para cá uma grande pedra. E acrescentou: Espalhem-se no meio da tropa e digam para cada um trazer aqui seu boi ou sua ovelha. Imolem os animais aqui e depois os comam. Mas não pequem contra Javé comendo carne com sangue. Ao anoitecer, cada um levou o que tinha e Saul imolou os animais nesse lugar. E Saul construiu um altar para Javé, e foi esse o primeiro altar que ele construiu para Javé. Depois disse: Vamos descer durante a noite para perseguir os filisteus, e os saquearemos até o amanhecer. Não vamos deixar nenhum sobrevivente. Os da tropa responderam: Faça o que achar melhor. O sacerdote propôs: Vamos aproximar-nos para consultar a Deus. E Saul consultou a Deus: Devo descer para perseguir os filisteus? Tu o entregarás em poder de Israel? Nesse dia, porém, não houve resposta. Então Saul ordenou: Chefes do povo, aproximem-se. Vamos ver quem foi que cometeu hoje algum pecado. Pela vida de Javé, que dá a vitória a Israel, mesmo que tenha sido meu filho Jonatas, ele morrerá. Ninguém disse nada. Saul falou a todo Israel: Fiquem de um lado. Eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro lado. E a tropa respondeu a Saul: Faça o que achar melhor. Então Saul consultou a Javé, Deus de Israel: Por que não respondes hoje a teu servo? Javé, Deus de Israel, se eu e meu filho Jonatas somos culpados, que saia Urim. Se a falta foi cometida pela tropa de Israel, que saia Tumim. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e a tropa ficou livre. Saul disse então: Lancem a sorte entre mim e o meu filho Jonatas. Então Saul disse a Jonatas: Conte-me o que foi que você fez. Jonatas respondeu: Somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que levava na mão. Estou pronto para morrer. Saul lhe disse: Que Deus me castigue se você não morrer, Jonatas. Mas a tropa disse a Saul: Como vai morrer Jonatas, ele que proporcionou essa grande vitória para Israel? De jeito nenhum. Pela vida de Javé não cairá um só fio da cabeça de Jonatas, porque foi por Deus que ele pôde fazer hoje o que fez. Desse modo, a tropa salvou a vida de Jonatas. Saul parou de perseguir os filisteus e estes voltaram para o seu território. Depois de ser proclamado rei de Israel, Saul lutou contra todos os inimigos vizinhos: Moabe, os amonitas, Edom, o rei de Soba e os filisteus, e saiu vitorioso em todas as suas campanhas. Realizou proezas de valentia, derrotou os amalecitas e livrou Israel de seus opressores. Os filhos de Saul eram Jonatas, Jesuí e Melquissua. Tinha também duas filhas, a mais velha se chamava Merob e a caçula era Micol. A mulher de Saul se chamava Aquinoam, filha de Aquimaás. O chefe do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Cis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante todo o reinado de Saul houve guerra aberta contra os filisteus, e Saul requisitava todos os bravos e valentes que conhecia. Capítulo 15. Samuel disse a Saul: Javé me enviou para ungir você como rei sobre o seu povo Israel. Agora, pois, escute as palavras de Javé. Assim diz Javé dos exércitos: Vou pedir contas a Amaleque pelo que ele fez contra Israel, cortando-lhe o caminho quando Israel subia do Egito.
Agora vá, ataque e condene ao extermínio tudo o que pertence a Amaleque. Não tenha piedade, mate homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou a tropa e as revistou em Telém. Eram 200.000 na infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul avançou até a cidade de Amaleque e armou emboscada no vale. Mandou esta mensagem aos quenitas: fujam e se afastem dos amalecitas, para não serem destruídos com eles, porque vocês foram amáveis com os israelitas quando subiam do Egito. Então os quenitas se afastaram dos amalecitas. Saul derrotou os amalecitas desde Évila até Sur, que fica na fronteira do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalecitas, e passou a fio da espada todo o povo, para cumprir a lei do extermínio. Contudo, Saul e sua tropa pouparam Agag e o que havia de melhor em ovelhas e vacas, o gado mais gordo e os cordeiros. Não incluíram no extermínio o que havia de melhor, exterminaram apenas o que não valia nada. Javé dirigiu a palavra a Samuel, dizendo: estou arrependido de ter feito Saul rei, porque ele se afastou de mim e não executou as minhas ordens. Então Samuel ficou triste e suplicou a Javé a noite inteira. De manhã, Samuel madrugou e foi ao encontro de Saul. Informaram a Samuel que Saul tinha ido a Carmel para aí construir um monumento para si e que depois tinha ido a Gilgal. Samuel se apresentou a Saul e que ele disse: que Javé abençoe você, eu cumpri a ordem de Javé. Mas Samuel lhe perguntou: e o que são esses bálidos e mugidos que estou ouvindo? Samuel respondeu: nós o trouxemos de Amaleque. A tropa deixou com vida as melhores ovelhas e vacas para oferecerem sacrifício a Javé, seu Deus. Quanto ao resto, exterminamos tudo. Samuel, porém, disse a Saul: cale-se, deixe-me contar a você o que Javé me revelou esta noite. Saul respondeu: pode falar. Samuel disse: embora se considere pequeno, você é o chefe das tribos de Israel, porque Javé ungiu você como rei de Israel. Ele enviou você nessa expedição e ordenou: vai e extermine completamente esses amalecitas pecadores, combatendo-os até acabar com eles. Por que você não obedeceu a Javé? Por que se apoderou dos despojos fazendo o que Javé reprova? Saul respondeu a Samuel: mas eu obedeci a Javé. Fiz a expedição para a qual ele me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, e cumpri a lei do extermínio contra os amalecitas. E se a tropa reteve ovelhas e vacas dos despojos, o melhor daquilo que deveria ser exterminado foi para sacrificar a Javé, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, replicou: o que é que Javé prefere? Que lhe ofereçam holocaustos e sacrifícios ou que obedeçam a sua palavra? Obedecer vale mais do que oferecer sacrifícios. Ser dócil é mais importante do que a gordura de carneiros. A rebelião é um pecado de feitiçaria e a obstinação é um crime de idolatria. Você rejeita a palavra de Javé. Por isso, ele rejeita você como rei. Então Saul disse a Samuel: pequei, desobedeci a ordem de Javé e ao que você mandou. Fiquei com medo da tropa e obedeci a ela. Agora, porém, perdoe meu pecado. Venha comigo e eu adorarei a Javé. Mas Samuel respondeu: não voltarei com você, porque você rejeitou a palavra de Javé. Javé rejeita você como rei de Israel. Quando Samuel se virou para partir, Saul agarrou a barra do manto dele, rasgando o manto. Samuel lhe disse: Javé arranca hoje de você o reinado sobre Israel e o entrega a outro mais digno do que você. O esplendor de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para se arrepender. Saul respondeu: está certo, eu pequei, mas agora salve minha honra diante dos anciãos do povo de Israel. Volte comigo para que eu adore Javé, seu Deus. Então Samuel voltou em companhia de Saul e este adorou a Javé. Depois Samuel disse: tragam-me Agag, o rei dos amalecitas. Agag se aproximou tremendo e disse: é a hora amarga da morte. Samuel disse: assim como sua espada deixou muitas mães sem filhos, também sua mãe ficará entre elas sem o seu filho. E Samuel degolou Agag diante de Javé em Gilgal.
Depois Samuel voltou para Ramá e Saul foi para sua casa em Gabaá de Saul. Enquanto viveu, Samuel nunca mais viu Saul. Contudo, Samuel chorava por Saul, porque Javé se havia arrependido de ter feito Saul rei de Israel. Muito bem, agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui. Deixa o seu like aí, compartilhe esse vídeo nas suas redes, comente aí, né? Para que você que não sabe, a tradução de Javé é Senhor, tá? Então toda vez que eu ler aqui Javé, entenda Senhor, tá bom? É a tradução mais apropriada aí. Javé, o Deus, Senhor Deus, tá bom? Então comente aí, Javé é igual a Senhor, tá bom? A gente se vê no vídeo de amanhã, faça um excelente dia, um grande beijo e tchau!